corrigi-las aí, né? Bom dia, Davi. Bom dia. Tranquilo? Tudo tranquilo. Então vamos lá. Primeira questão, gente. Nós temos perguntando aí sobre o que é hardware e software, né? E pedindo para vocês darem exemplos. É uma questão aí que nós aprendemos, igual eu falei com vocês, muita gente já deveria saber, porque é um assunto assim na informática que é muito falado, né? Mas aí nós tivemos essa parte falando sobre isso no slide passado. E é um assunto que vai sempre acompanhar a gente, né? Então essa questão está até mais simples aí, mais fácil, né? O que é hardware e o que é software? Aí quem quiser responder, só abre o microfone ou pelo chat, pode ficar à vontade. Bom, Davi, rádio são as peças do PC, né? Igual Isso. memória, HD, drive, placa de rede, etc. Tudo que for off-board, né? Agora, software são os sistemas operacionais, né? Os programas, né? Isso. Muito bem. Hardware, então, é a parte física, né? As peças, né? Dispositivos, periféricos, né? E o software é a parte lógica, né? Igual a Ana Clara respondeu ali, a parte lógica. A parte lógica que são os programas, igual você respondeu aí também. Ok? Então, você é tranquilo, né, gente? Questão número 2. Cite 3 exemplos de periféricos que possuam duplamente as funções de entrada e saída. Né? Algum periférico, né? Algum dispositivo que pode ser usado tanto para entrada como para saída. 3 exemplos aí, pessoal. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ó, o Alex respondeu aqui. A caixa de som. Caixa de som, entrada e saída, gente? Caixa de som, acho que não, né? Caixa de som ela é só saída. A impressora também é só saída. No caso aí, a impressora teria que ser a multifuncional, tá? Porque a multifuncional ela tem o recurso de imprimir e o recurso de escanear, né? O scanner. Aí sim, o scanner ele captura a imagem para dentro, a impressora ela imprime, né, o trabalho para o papel. Aí sim. Então, multifuncional, o que mais que nós podemos? O monitor touchscreen, placa de rede é isso aí. O HD, já falamos 4 nisso aí, né? Isso aí. Então, é multifuncional, monitor, se ele tiver o touchscreen, a placa de rede, HD. Beleza. Entra e sai dados. Explica a diferença entre memória RAM, lembrando que ela é volátil, né? Tá entre parênteses aí, e a memória ROM, que ela é não volátil. O que nós podemos destacar, né, nessa diferença entre uma e outra? Memória RAM da memória ROM.
Todo mundo respondeu esse formulário direitinho, lá enviou. Isso aí vale a presença de vocês, hein, gente? Não deixe de responder o formulário. Não deixe para corrigir só na aula, não, hein? E aí? Diferença entre memória RAM e memória ROM. Pegou todo mundo aí agora? Aí temos algumas respostas aí, ó. A Ana Cláudia e o Nicolas. Vamos fazer um... Então, olha só. Temos como resposta aqui, falando da memória RAM. Vamos falar da memória RAM primeiro. A memória RAM tem seus dados por tempo temporário, né? Já que serve para armazenamento momentâneo dos softwares. E temos também a resposta falando que ela é usada para carregar os programas em uso. Então, a memória RAM é uma memória volátil, né? E é uma memória que realmente ela carrega todos os softwares, né? Tudo que nós estamos fazendo naquele momento no computador vai para essa memória RAM, ok? E ela é volátil, ou seja, a partir do momento que nós nós encerramos a atividade de algum software, de algum trabalho, ela sai da memória. Então, ela só fica naquele momento em que está sendo trabalhado. Tá? A memória ROM. A pessoa vai ter que dar uma esperada aqui que o homem do lobo está passando aí, está dando para atrapalhar um tiquinho ainda, tá? Um pouquinho aí aqui. É barato. Eu vou parar bem na frente aqui, quer ver? Aí eu vou jogar o na cabeça dele. Bom, a memória ROM, vamos ver as respostas aqui. Já tem as suas informações gravadas desde a fábrica, não podemos modificá-las. Muito bem. Voltado para a inicialização do computador, é uma memória permanente. Exatamente. Então, a memória ROM é uma memória permanente, ela já vem gravada de fábrica, né? A gente vai falar mais, vamos destacar ela, acho que hoje ainda a gente vai falar sobre ela. E os dados são permanentes, são gravados de fábrica e elas não podem ser apagados, né, alterados. Então é uma outra função, é uma outra finalidade, memória ROM e memória RAM. Ambas são um tipo de memória, ambas, uma é RAM, outra é ROM, né? Mas toda vez que vocês verem utilizando, né, a nomenclatura ROM, vocês podem saber que são dados, são informações já gravadas, que não podem ser alteradas. Um exemplo é o CD-ROM. Antigamente, quando utilizava o CD-ROM, né, o CD-ROM a gente comprava com informações já gravadas, né? Já no CD-ROM, a gente não conseguia modificá-lo. Tá? Então, essa nomenclatura ROM indica isso, indica que são dados somente leitura. Tá bom? E aí a memória ROM tem a sua finalidade, mas toda nomenclatura ROM pode ter uma finalidade diferente. No caso da memória ROM, ela tem um software nela que tem uma finalidade. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Né? A questão é a seguinte, nessa questão aí,
está pedindo só a diferença. Então, vocês podem colocar que a diferença entre uma e outra, né, é que uma tem os seus dados, a memória RAM tem os seus dados temporários. A partir do momento que não se trabalha mais com ela encerra, não grava nada. E a memória RAM já tem os dados já gravados de fábrica, né? E não pode ser alterados. Essa é a diferença principal aí entre as duas memórias, né? Beleza? E vamos para a questão número 4, para a gente encerrar esse formulário de hoje. Para que serve um sistema operacional? Qual que é a finalidade, qual que é a função? Ele é importante? Eu só para... O que eu tenho como finalidade, função, importância, né? Um sistema operacional. Lembrando que o sistema operacional, todo aparelho hoje eletrônico, né, que nós utilizamos na atualidade, praticamente tem um sistema operacional, né? Então nós temos o smartphone hoje em dia, é um celular praticamente computador, né? Ele tem sistema operacional. Nós temos hoje também os tablets com sistema operacional, o notebook e computador pessoal, sistema operacional. Smart TV, que são as TVs que praticamente também têm acesso à internet, tem um computador interno também, elas têm sistema operacional. Tá? Então, hoje em dia, todo aparelho eletrônico que possua um sistema de operação, ele vai possuir um sistema operacional. Né? Então, para que serve um sistema operacional, gente? Vamos dar uma resumida aí. Vou deixar vocês responderem, depois eu vou acrescentar também. Bom, a Ana Clara respondeu aqui, serve para conectar a parte física à parte lógica. O sistema operacional controla várias coisas, gerencia memória, arquivos, dispositivos de entrada e saída. Isso aí, muito bem. Isso aí é uma das funções, né? Então, é uma função muito importante, né? O sistema operacional, ele faz uma comunicação, né? Ele faz um intermédio entre a parte física com a parte lógica, né? Então, é importantíssimo isso, né? É onde no sistema operacional ele identifica para o software, o próprio sistema operacional é esse software que identifica todas as peças instaladas no computador, né? Então, se tiver algum componente lá, algum dispositivo, algum periférico no computador instalado e aquele sistema operacional não identificar, não receber a instalação correta, ele não aceita o funcionamento daquele dispositivo. Tá? Então é isso aí, ó. Existe, uma das funções é essa, né? Através do sistema operacional existe essa comunicação, né? Esse intermédio entre parte física e parte lógica, né? Importantíssimo. Então, o sistema operacional faz essa interligação aí, né? Entre parte física e parte lógica. Uma das partes importantíssimas do sistema operacional. E tem a outra, que ela faz um intermédio também entre software e quem? O usuário. Tá? Então, o usuário consegue operar o computador, consegue configurar, consegue instalar, consegue desinstalar, gravar, né?
consegue ter todos os acessos possíveis através do sistema operacional. Então, também é o sistema que faz esse intermédio entre software e usuário, né? Então, essa praticamente é um elo, né? É uma comunicação entre parte física, hardware, software e usuário. Então, é ele que faz essa conversa, essa comunicação, né? E a partir daí a gente consegue fazer tudo no computador, né? Através desse princípio básico aí que é software, hardware e usuário. Beleza? Então, importantíssimo, né, gente? Sistema operacional. Fechou? Então, nós encerramos aqui o formulário. Vou puxar o slide aqui para a gente começar. Muito bem. Nós vamos estudar o seguinte agora, gente. Nós vamos começar. Nós fizemos esse último slide que nós estudamos, né? Foi para complementar o estudo que nós tivemos, né? Então, nós tivemos o estudo da evolução dos computadores, né? Como foi essa evolução. Depois dessa evolução, nós estudamos a linguagem da máquina, né? A linguagem da máquina por si só, que são os bits, e a linguagem para nossa identificação, né? De unidades medidas também, que foi o bytes. Então, bits e bytes, bits linguagem da máquina, e bytes a nossa unidade de medida, né? Bytes, kilobytes, megabytes, terabytes e por aí vai. E depois nós entramos com um slide que fez um resumo, né, do funcionamento do computador, né? Como que ele faz a sua comunicação, como que ele se comunica, como que ele interpreta os dados e informações, né? Então a gente fez um resumo geral do seu comportamento, né, do computador. Agora, a partir desse momento, nós vamos estudar cada dispositivo. Aliás, vamos fazer um resumo primeiro. Nós vamos fazer um resumo de cada um dos dispositivos que nós vamos estudar no computador, tá? Vai iniciar hoje. Devemos gastar umas 2, 3 aulas, que vai ser um resumo, tá, gente? Um resumo da função de cada dispositivo, de cada periférico, de cada componente da placa-mãe, praticamente, né? Nós vamos estudar a função de cada um deles. Depois que nós acabarmos com esse resumo, sabemos a função de cada componente, nós voltamos em cada um deles para aprofundar um pouco mais. Tá? Aí nós vamos estudar a comunicação deles com memória, ou comunicação com a placa, barramento, né? Quantidade aí você vai detalhar cada um deles, tá bom? Então, a gente está iniciando aqui hoje e a gente vai iniciar com os componentes mais comuns, né? Os principais, praticamente, e daí em diante a gente dá sequência para os outros, tá? Então, aqui nós temos nós vamos ter o estudo dos dispositivos internos de um computador, tá? Esse vai ser o nosso princípio de estudo, né? Primeiro os dispositivos internos. A gente vai estudar dispositivo externo, depois a gente vai dar uma estudada assim. Processador, placa-mãe e memórias. Então, nesse último slide, inclusive,
que fala muito sobre a maneira que a máquina se comunica, né? A maneira que ela interpreta os dados, processamento de informações. Praticamente nós acabamos estudando bastante coisas aqui do que nós vamos estudar, né? Então não vai ser muito segredo para vocês essa parte aqui, porque nesse slide anterior nós falamos um pouco de processador, falamos um pouco de placa-mãe, falamos um pouco de memória, tá? Então nós iniciamos falando sobre, basicamente, o computador é uma máquina eletrônica. Também já até falamos algumas vezes, né? Acabei de falar agora há pouco mesmo, que toda máquina eletrônica aí que o usuário tem a oportunidade de operar, ele necessita de um sistema operacional, né? E processamento de dados também, então é tudo assunto que está fresco aí na mente da gente, né? Que a função dessa máquina eletrônica, desse computador, é processar os dados, né? E ele pode ser programado também para realizar variadas, né, tarefas, né? Diversas tarefas. E o hardware e software também está fresco na nossa mente aí, acabamos de responder o formulário também, tendo essa questão. A parte física e a parte lógica, né? Que é as peças e os softwares, né? Os programas, que é a parte lógica. Então aí não tem segredo nenhum. Entrando na parte do processador, também nós já vimos que ele é considerado um dos componentes mais importantes, né? Podemos dizer que ele é o cérebro do computador, né? De um computador pessoal, PC. Beleza? Assim como também de outros componentes dos outros aparelhos eletrônicos, né? Que nada mais é, igual eu falei agora há pouco com vocês. Um smartphone, um tablet, uma smart TV, um notebook, todos eles são considerados computadores, né? Eles têm toda a estrutura, toda a arquitetura e todo o funcionamento muito idêntico, né? Então, gente, o processador é responsável por executar instruções, tá? Igual eu falei com vocês. Ele é um chip, né? Em seu interior existem os milhares de pastilhas, né? Chips, que nelas contém os transistores, tá? E os transistores, eles são programados através de instruções. Então, são instruções já criadas no processador, onde ele vai realizar conforme a solicitação dos usuários, né? Então, quanto mais rápido for a sua execução, mais rápido será também o desenvolvimento dos programas, né? Então, trata-se de um circuito integrado, que, na verdade, ele não é tão, pelo menos até o momento, né? Acredita-se que ele vai voltar a ser integrado. Como assim voltar? Porque o processador, praticamente, eles eram as válvulas, né? Naqueles primeiros, lá naquela evolução que nós estudamos. Das válvulas, eles passaram a ser transistores, né? Dos transistores, eles passaram a serem compostos dentro de um chip, encaixado na placa, né? Aí teve um momento, na evolução da história, que esse chip, ele era meio que integrado à placa. O encaixe dele era praticamente de uma forma que não dava para você ficar removendo. Não era comum você simplesmente tirar o processador e voltar. Mas mesmo assim ainda ele era possível. Depois, com a evolução, houve a ideia do famoso upgrade, né? Substituição de peças, melhoria do computador. E o processador passou a ser, igual vocês estão vendo aí, ó. É um circuito integrado, ele é um circuito integrado que não é bem integrado à placa, né? Ele é de encaixe. Então ele tem um soquete, esse soquete tem uma alavanca que a gente destrava, e aí eu vou fazer o encaixe, né? Colocando o processador aí no soquete e travo essa alavanca, né? Então, atualmente ele tem essa forma, né? Essa estrutura
essa maneira de ser um encaixe. Mas, com a evolução que ocorre aí, que todos os componentes praticamente estão sendo unificados em placas, né, para diminuir o espaço, para ficar mais compacto, né, existe a possibilidade de ele voltar a ser integrado na placa, né? E aí a placa fazer praticamente a placa-mãe fazer parte, o processador fazer parte da placa-mãe, né? Existe muito essa possibilidade, sim, né? Mas por enquanto não, né? Por enquanto estão vendo aí, ó, o processador sendo encaixado nos soquetes. Aqui nós temos a foto do lado esquerdo aqui, ó, mostrando o que nós vamos fazer na prática, né? Que o encaixe do processador ele tenha a posição correta, tá? De colocar no soquete, tá? Então o que acontece? O soquete ele tem que ser aberto através de uma alavanca lateral, né? A alavanca lateral tá aqui, ó, do lado aqui e aqui embaixo também, ó, uma alavanca lateral aqui, ó. A gente levanta essa alavanca lateral e só coloca o processador. Não precisa empurrar, apertar, nada. Só coloca ele. Só que aí tem a posição correta, né, gente? A posição correta ela é indicada nesses cantinhos aqui, ó. Um desses cantos aqui, vocês vão ver que ele é diferente. Na parte de cima também ele tem um pontinho, ó. Vocês podem ver aqui é o pontinho. Tem um pontinho branco, no caso desse aqui. E lá no socket também mostra isso. Tá? No socket tem alguma coisa lá que identifica um dos cantos diferentes. Então eu vou coincidir o canto diferente, né, o canto que está destacado no processador com o canto que está destacado no socket. Aí eu só solto ele e vou e abaixo a alavanca novamente, igual vocês estão vendo aqui, ó. Aí eu vou travar essa alavanca de volta, né? Faço esse encaixe do processador. Quando eu precisar tirar, é a mesma coisa, só levantar a alavanca e tirar ele. E o homem do ovo tá voltando aí, viu, gente? Tá chegando aí de novo. Bom, dando sequência aqui, nós temos também a sigla, né? CPU, que também nós já estudamos, tá? CPU, que é a mesma coisa que unidade central de processamento, né? Tá no inglês aí, vocês podem ver. E unidade central de processamento é o próprio processador. Tá? É importante conhecer os processadores. Espera aí, gente, tá passando bem em cima aqui. Olha só. Olha só pra vocês verem, né? Quem for assistir a gravação depois, né? Vai ter essa participação vocal aí. Então, gente, olha só. Outra coisa importante, ó, que nós temos que saber de processador, depois a gente vai estudar, igual eu falei para vocês. Nós vamos estudar mais aprofundado cada componente do computador, né? Mas, a princípio, eu já falo com vocês o seguinte. O conhecimento que nós vamos ter do processador é importante para quê? Qual que é a intenção, né, de ter esse conhecimento a respeito de processador? A gente saber esse assunto, que é a realização de upgrade, né, quando que é possível, como que é possível, a gente vai ter um apanhado geral, né, a respeito de upgrade. A questão de manutenção, nós vamos saber se é possível ou não fazer manutenção no processador.
E a respeito da montagem, igual eu dei a dica aí de colocar ele no socket, né, na posição correta, da trava, da alavanca. Então é isso que nós vamos saber sobre o processador, né? Nós já estamos sabendo qual que é a função dele, processa os dados, né? Todos os dados, cálculos, solução de problemas que a gente pede para solucionar. Todo pedido que a gente faz de algo no computador é enviado ao processador. Através de suas instruções, ele vai processar os dados e nos traz as informações, né? Então, seria praticamente o cérebro do computador mesmo. Então, nós sabemos a função do processador, sabemos que o funcionamento dele baseia-se em praticamente milhares, né, de transistores, através de chips, pastilhas. Então, a gente já sabe todo informações do processador. Vamos também saber em realização de upgrade. Vamos saber também como que a gente vê, né, essa opção. O que nós temos que preocupar, né? Em sockets, né? Temos que ter um conhecimento sobre sockets para saber a possível, né, realização desse upgrade. A gente vai estudar um pouco sobre isso também. Sobre a manutenção, se é possível, se acontece, né? Vamos dar uma estudada sobre manutenção de processador e sobre a sua montagem, né? Então, é isso que nós vamos estudar em relação ao processador. Outra coisa que a gente vai estudar em relação aos fabricantes, né? Aos modelos. Então, nós temos aí, ó, hoje no mercado, alguns fabricantes, se destacando entre eles Intel e AMD, que eles concorrem pau a pau, né, em relação ao topo, que é a Intel e a AMD, né? Coloquei alguns modelos aqui, só que modelos de processadores, vocês podem ter certeza que é praticamente muito semelhante a smartphone, que a cada dia lança um novo aí, né? Então, processador também evolui muito, né? Cada dia está saindo um novo aí. E é bom a gente sempre saber o que está no topo, né? Aqueles que estão no mercado vendendo mais de cada um dos seus fabricantes, né? Questão de núcleos, né? Nós já falamos um pouco a respeito disso. A gente vai ser estudo também quando a gente chegar no estudo para aprofundar, né? Em relação ao processador, a memória cache, né, gente? Nós falamos um pouquinho sobre ela também, que ela está lá no próprio processador, auxiliando justamente a memória RAM, né? Nesse acesso aos dados para o processador agilizar a realização das tarefas, das instruções. Então, a memória cache é um tipo de memória que é semelhante com a memória RAM, porém, ela é mais rápida e ela já acessa os dados e já fica pronta para entregar para o processador, né? Os dados que já serão os próximos a serem processados. Então, ela agiliza realmente a atividade do processador. E os sockets, né? A gente vai estudar um pouco sobre sockets. Através dos sockets, a gente vai saber se é possível utilizar outros processadores, porque o socket é igual. Vocês estão vendo aqui, ó, da AMD, ó, são sockets idênticos com processadores diferentes, ó, modelos diferentes. Mas isso significa o quê? Significa que eu posso utilizar esses processadores nesses sockets, né? Os sockets são fabricados justamente para usar variados tipos de modelos, né, de processadores. Já no da Intel, vocês estão vendo lá em cima, tem dois ali que dá para usar, ó. Socket LGA 1151. Aí eu posso utilizar o i5 e o i7, né? Então é isso. Então nós vamos estudar também essa questão também, né, de fabricantes, de modelos, sockets, né? Vamos aprofundar um pouco mais na hora que chegar na parte de processadores, tá? Aí nós temos a parte de placa-mãe. Placa-mãe tem muita coisa para estudar também, tá, gente? Placa-mãe, conhecida também como motherboard, né? É
essa referência de placa-mãe no inglês, e também é considerado um dos componentes mais importantes, se não o mais importante, né? Digamos que a placa-mãe ela seria praticamente o esqueleto, né? Seria o corpo humano, praticamente, que é onde vai ser instalado nela os órgãos, né? Os órgãos humanos, no caso, para a gente, e nela vai ser instalado tudo, praticamente, vai passar por ela, né? Todos os componentes precisam passar pela placa-mãe, tá? Pessoal, eu vou encerrar aqui o link, para não cortar o assunto, como estou começando agora sobre placa-mãe, né? Aí daqui a pouquinho já mando um novo link aí para vocês, para a gente dar continuidade aí no assunto aí. Beleza? Encerrando aqui, até mais.